Olá! Hoje vamos preparar tortitas ou tortilhas de milho. Para isso, o ingrediente principal é a farinha de milho não refinada. Nada além disso, a amarelinha, simplesmente milho triturado e extraído. Aqui eu tenho. E como? Começamos. Primeiro pegando 400 ml de água, que são mais ou menos 2 xícaras. E a gosto de cada um. Podemos colocar ou não um pouquinho de sal. Eu adoro colocar, então eu coloco um pouquinho de sal e mexo muito bem, de modo que se dissolva totalmente e assim teremos uma água com sal preparada para a mistura. E é que a massa é feita tão facilmente quanto colocar a farinha de milho em um recipiente grande e adicionar aquela água que havíamos preparado aos poucos. Também recomendo que a água esteja morna, nem fria, nem muito quente. E o que fazemos é adicionar um fio de água e mexer algumas vezes para que a farinha vá absorvendo essa umidade. Vamos repetindo essa operação e assim vamos conseguindo que a textura fique adequada. Lembre-se que com 2 xícaras tem que sobrar água, então vá colocando aos poucos e sem exagerar. No final, quando você já tiver colocado alguns fiozinhos, vai perceber que vai ficar difícil fazer isso com a colher ou a espátula de confeitaria. Nesse momento, coloque umas luvas ou lave bem as mãos, porque agora é hora de amassar com as mãos. Isso vai indicar que, ao apertar, já se forma uma massa, e é exatamente isso que estamos buscando. Não precisamos de mais água, só precisamos trabalhar a massa um pouquinho. Amassar bem, para que fique compacta, que vire uma bola de massa e que também mantenha o formato. Ou seja, se você apertar, os dedinhos ficam marcados. É isso que a gente queria, uma massa com a textura adequada. Agora, cubra com um filme plástico e deixe descansar por 30 minutos. Já passou um tempinho que é fundamental para que a tortilha fique bem úmida e assim fique mais fofinha e macia. Neste momento, o que eu faço é acender a chapa ou frigideira que vamos usar para prepará-las. Porque quero que vá esquentando e, além disso, quero que seja feito em fogo médio ou até um pouco menos, então fogo baixinho. Ligado e nós vamos preparar as tortilhas. O próximo passo que vamos fazer é retirar o filme plástico ou papel filme e voltar a amassar levemente. Essa coisinha que eu tenho aqui é a massa de tortilhas. E depois desse segundo pequeno amassado, o que eu faço é dividir a massa. Eu gosto de fazer assim porque elas ficam bem parecidas. Divido a massa ao meio e, por sua vez, cada um dos pedaços eu divido novamente. Assim vou conseguindo pedaços de tamanho semelhante. Neste caso, 8 porções. E cada uma delas eu volto a sovar um pouquinho depois. Eu boleio com as mãos, ou seja, vou girando e girando até que fique mais ou menos redondinha com as palmas das mãos. Isso se faz rapidinho, tá vendo? E vou repetindo a operação com cada um desses triangulinhos de massa que tenho. Aperto assim, amassando um pouco para que a massa fique bem compacta. Boleio com as palmas das mãos até que fique redondinha e vou para o próximo. Vou fazer o mesmo com cada uma delas. Então vamos acelerar isso aqui e vamos passar para o próximo passo. E quase mais importante, prensar ou esticar essas tortilhas de milho. Meu truque é usar, bom, no meu caso, uma folha de silicone. Mas você também pode usar papel manteiga ou papel vegetal, também chamado de papel manteca. E um prato raso, porque eu vou prensá-las sem usar nenhuma máquina. Se você tiver qualquer coisa plana, serve uma tábua, serve um prato desse tipo, você coloca um papel plástico e pronto. Você só precisa apertar a bola contra o prato e vai conseguir que ela fique achatada. Quanto mais você apertar, mais fina ela fica. O típico é fazê-las super finas, embora eu goste delas um pouco mais grossas, isso vai do gosto de cada um. Você pode levantá-las com segurança usando uma faquinha, assim de fácil, ou passar diretamente a espátula se fizer com cuidado e segurando com a mão.
Olha, vou fazer com esta outra, simplesmente seguro, coloco uma espátula por baixo, seguro com a mão e a tortilha está pronta. Vamos fazer essa operação com cada uma das bolinhas e teremos todas as tortilhas prontas para cozinhar. Aqui está minha chapa ou frigideira em fogo médio e coloco as tortilhas em cima. Simplesmente vamos esperar até que estejam cozidas. Tão simples quanto isso. Quando você perceber que elas começam a dourar um pouco, vire-as. Você vai notar que elas vão ficando um pouco úmidas. Tem gente que gosta de colocar um pouquinho de óleo na chapa ou na frigideira para pegar esse saborzinho, mas isso é opcional. O importante é que fiquem cozidas dos dois lados. E pronto. Você vai perceber que elas vão ficando com uma cor mais amarelada à medida que vão cozinhando. E aqui as 3 primeiras eu já tenho prontas. Vamos repetir essa operação com cada uma das nossas tortilhas. E aí já teremos a maravilha pronta. Quer ver de perto? Muito bem. Olha, essas vão com um pouquinho de óleo, uma gotinha, e você consegue que fiquem com um tom mais amarelo e crocante. Claro que sim, isso já digo que é opcional, mas olha, se você gostar, pode experimentar. Você pode fazer algumas normais e outras com um pouquinho de óleo, e assim você tem dos dois tipos. No final, essas tortilhas com essa cor autenticamente maravilhosa de milho dourado são fantásticas. Espero que você experimente, você vai adorar. E aqui chega diretamente e quentinho o pratinho com minhas tortilhas de milho, ideais para tudo, para molhos, para carne, para qualquer mistura gostosa. Ah, antes de terminar, aqui estão os ingredientes e as quantidades exatas. É muito fácil, porque com 2 ingredientes já dá para fazer. Bom, praticamente com um só. Se você tiver farinha de milho, experimente, você vai adorar. E além disso, vou te fazer uma perguntinha, mas antes vou experimentar. Esse sabor suave de milho e de torradinho. Isso me deixa meio maluco. A pergunta que vou te fazer é muito importante. Hoje vou deixar você escolher. O que colocamos? Tenho certeza de que você tem ideias fantásticas para dar um sabor incrível. Espero um monte de ideias, então todo mundo nos comentários para sugerir. O que você faria com essa maravilha? Enquanto pensa, assista a este outro vídeo que o Pintazo já tem. Ou se inscreva no canal, que é gratuito, ative o sininho para não perder as novidades. E lembre-se que eu tenho outro canal de receitas doces e fantásticas que se chama Golosolândia.